Sejam sempre bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, estou trazendo para vocês uma cédula que está começando, a sumir do meio circulante, está começando a se tornar escassa. Vou passar aqui as informações do porquê, tá certo? E principalmente a qual me refiro aqui, a cédula especificamente a que eu me refiro, que está, eu até tenho, essa aqui que está no vídeo exatamente, tá? Está entre as raras e valorizadas, tá? Ou seja, está entre as valiosas, tá certo? Vou passar os detalhes, explicar como identificar, como eu sempre faço, mas antes eu quero, como sempre, é claro, agradecer pelo carinho de todos, pela confiança, pelo respeito, por se inscreverem no canal, deixar o like, ativar as notificações e compartilhar o link do vídeo. Pessoal, vamos lá, vamos falar aqui sobre a cédula, R$ 200, tá? Assim como as moedas possuem o anverso e o reverso, as cédulas possuem o verso e o anverso, tá certo? E aqui no verso da cédula podemos então observar a efígie da República, tá? Famosíssima efígie da República que podemos observar também nas moedas de R$ 1. Temos também aqui a legenda República, a legenda Deus seja louvado, o valor numérico de 200, alguns dispositivos de segurança, tá, da cédula, esse código, essas linhas, tá? Temos aqui novamente numérico, o valor, e também por extenso a palavra reais. Temos aqui República Federativa do Brasil e essa data, pessoal, que é a data da aprovação da cédula, tá? Dessa imagem aqui no caso, tá? Muita gente pensa que é a data da cédula em si, porém não. Igual as moedas, que a gente olha as moedas conforme elas são lançadas, vem com a data, o ano cunhado na moeda. Essa aqui na cédula é diferente, tá, pessoal? Essa data aqui representa o ano em que foi aprovada essa imagem aqui, tá? Para ser estampada na cédula, tá certo? Temos aqui também, pessoal, a marca d'água, onde podemos observar, então, ali a figura do lobo, e também o valor numérico ali de 200, tá? Observe que tem uma linha escura aqui, pessoal? Olha, daqui, ó, passando aqui de ponta a ponta na cédula, e isso é uma fita magnética, tá? Que também é um dispositivo de segurança da cédula. E aqui nós temos também outra forma de identificar, que é uma das mais confiáveis e segura, tá? Que aparece aqui, então, o valor numérico aqui 200. Na verdade, a forma correta de verificar esse valor, tá? Essa numeração aqui é você posicionando a cédula desse jeito assim, bem horizontalmente às suas vistas, tá? E deixar bater uma iluminação bem forte aqui, tá? E fazendo alguns movimentos leves e suaves. Porém, com os efeitos luminosos aqui da gravação, está sendo possível observar, tá? Esse valor numérico aqui de 200, tá ok? Esse aqui é um dos métodos mais seguros e confiáveis, pessoal, para você analisar se essa cédula é ou não verdadeira, tá certo? E já que do outro lado temos então o lobo-guará em si, Temos aqui o valor numérico, 200, o Banco Central do Brasil por extenso, temos aqui as microchancelas, assinaturas, autógrafos, como vocês preferirem. A série, pessoal, acompanhada de 2 letras e a numeração, que se repete aqui também em vermelho e tem que estar idêntico, Se repete aqui o número, também a legenda R$ 200. Temos aqui a legenda Lobo-Guará, tá certo? Então, observe aqui, olha, lobo-guará, tá? E aqui, pessoal, você repete aquele dispositivo de segurança igual do outro lado, Observe aqui que também é possível perceber que tem um número 200 aqui, olha, tá certo? E o método para verificar é o mesmo, tá? Colocando desse jeito assim e deixando bater uma boa iluminação e fazer alguns movimentos leves, tá certo? Esse aqui é o chamado quebra-cabeça, Onde você também, pondo contra a luz, vai poder observar que tem ali o número 200. Observem o número 200, tá certo? E ele tem que estar realmente em conjunto, tá? Com esse outro lado da cédula, tá? Só que aí você vai ver
invertido, certo? E a marca d'água também se repete aqui invertida. Então, pessoal, vou explicar aqui já já como identificar esta cédula raríssima, né? Que vem sumindo do meio circulante. Vou dizer um dos motivos, tá? Como identificar esta cédula, pessoal? É muito simples. Essa cédula aqui é uma das mais fáceis para identificar a cédula a qual me refiro, tá? Basta vocês olhar a letra aqui. Não tem outra variação de outra numeração, seja por mudança de assinatura na microchancela ou outro motivo, tá? Então, essa cédula, basta que vocês olhem a letra. Se tiver as duas letras A, tá? Não precisa nem olhar a numeração, tá certo? Tem as duas letras A, pronto, você já sabe que é a cédula rara a qual eu me refiro aqui, tá certo? Agora vamos para o catálogo, vamos ver quanto está valendo essa cédula flor de estampa, tá, pessoal? Porque ela MBC, ela vale simplesmente o valor facial dela, ou seja, ninguém negocia, né? Antes eu quero passar para vocês aqui aquela informação, né, do porquê dela estar se tornando escassa e está sumindo aos poucos aí do meio circulante. Pessoal, foi pausada, tá, a produção desta cédula, tá certo? Houve uma questão política para pausar a produção dessa cédula, assim como também foi entendido que não existia a necessidade de uma cédula de um valor tão alto como esse, tá? E por isso foi pausada a produção, não que ela foi realmente extinta de vez, tá? E assim como as moedas de 1 centavo, pessoal, as moedas de 1 centavo foram pausadas a produção, elas existem e estão em circulação oficialmente, tá? Só que a Casa da Moeda parou de produzir as moedas de 1 centavo, porque sumiu do meio circulante. E tem outro motivo, pessoal. Como sumiu do meio circulante, a Casa da Moeda estava gastando, né, gerando custo para produzir essas moedas, colocar no meio circulante e elas simplesmente sumiam, tá? Então, é uma coisa que gera custo e que não estava sendo utilizada, tá? As moedas de 1 centavo. Eu torço para que o povo se conscientize, né, e voltem a fazer uso dessas moedas aí no meio circulante, embora teoricamente seja um valor muito baixo, insignificante, mas é importante, inclusive, para a economia, tá? Seria interessante que elas realmente, que o povo se conscientizasse e começassem a utilizar essas moedas de 1 centavo novamente. Tá? Voltando aqui à questão da cédula, já não é questão nem de custo, pessoal, tá? Aqui é porque realmente foi entendido que não existe a necessidade de uma cédula de alto valor, tá? Entre outros critérios. É uma cédula de baixa tiragem, vou mostrar aqui para vocês agora já os valores, e que já foi parar na coleção de muita gente. E é claro, né, como é uma cédula de papel, a tendência é ela também se deteriorando, ser recolhida pelos bancos, tá? Para serem destruídas e substituídas por outros R$200, que podem ser 2 cédulas de 100, 4 cédulas de 50 e por aí vai. Então vou mostrar aqui para vocês informações aqui de como identificar. Aliás, eu já mostrei para vocês isso, né? Agora eu vou mostrar os valores, pessoal. Tá aqui a nossa cédula especificamente, tá? E AA, pessoal, olha aqui, olha. As letras e série AA vai desde a cédula número 1, deixa eu aumentar aqui o zoom para vocês, até desde a cédula número 1 até a cédula de número 50.400.000, que foi a tiragem dela, tá? Então, o total de cédulas para esta aqui, que tem as duas letras A, foi de 50.400.000 unidades. E como eu falei para vocês, um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Muitos colecionadores aqui e também estrangeiros colecionam. Então, essas cédulas estão realmente sumindo. Porém, se ela for MBC, ela não vale nada mais, nada menos do que o próprio valor facial dela, né? Então, ninguém compra, né, pessoal? Então, se você tem uma dessa MBC, use sabiamente, né? Comprando ou pagando alguma coisa aí, tá certo?
Agora, se for soberba, aí sim já tem um certo valor, pelo menos R$ 250, e ela flor de estampa, tá? R$ 400. Então, a cédula mais rara da série de R$ 200, tá? Mais rara, mais valiosa, e que já chega aí a R$ 400 se for flor de estampa, como é a minha, tá? A minha flor de estampa possui aqui, então, as letras AA, tá certo? Então, tá aí, flor de estampa, R$ 400. Espero ter sido útil com essas informações. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativar as notificações, compartilhar o link do vídeo. Muito obrigado a todos, um grande abraço, até o próximo vídeo.